Kabane era uma criança feia, quebrada, pobre, amaldiçoada com a bênção eterna do deus demônio para apagar o sangue da humanidade, e foi abandonado para morrer no dia em que nasceu. Mas depois que sua mãe adotiva o escravizou nos campos, os animais começaram a morrer misteriosamente na aldeia, então ela contratou um assassino para acabar com sua vida inútil. E então, ao chegar, Yateru pediu que Kabane fosse seu servo, forçando-o a tomar banho pela primeira vez em anos. Dentro do quarto, Yateru apresentou-se como um detetive de fenômenos misteriosos e perguntou se ele havia notado algo estranho sobre a vila recentemente. Percebendo que ele estava se referindo aos cadáveres dos animais, Kabane revelou que era ele quem tinha que se livrar dos corpos e disse que sempre encontrava os órgãos deles mastigados por um monstro. Ele notara que acontecia toda manhã após a lua nova, então Kabane disse-lhe que ocorreria novamente em 5 dias. Para passar o tempo, eles trabalharam juntos nos campos, mas o primo inútil de Kabane estava zangado por ele finalmente ter um amigo pela primeira vez na vida. Com o passar dos dias, Kabane e Yateru se moviam juntos pela aldeia e passavam as noites conversando sobre as vidas que nunca tiveram. Mas um dia, quando Yateru notou seu colar, Kabane lhe disse que era a única coisa que seus pais lhe deixaram antes de desaparecerem. Então, ao examinar o talismã, Yateru percebeu que era uma pedra da vida, revelando que seus pais não o abandonaram, já que o deixaram com um objeto feito pelos deuses. No entanto, quando perguntou se queria ver os pais de novo, explicando que podia encontrá-los, Kabane se perguntou se realmente queria conhecê-los. Na noite de lua nova, Kabane esperava Yateru, o garoto nojento o encontrou lá fora e começou a gritar com ele por ter roubado sua chance de ir a Tóquio. Mas quando ele começou a lembrá-lo que seus pais o abandonaram e que ele não passava de um estorvo, Kabane disse que não foi abandonado, irritando Shiro. No entanto, quando Shiro arrancou seu colar, Kabane o socou para longe, mas seu corpo despertou os poderes demoníacos, fazendo-o sentir sede de sangue. E enquanto Shiro fugia, Kabane conseguiu recuperar seu colar, voltando à sua forma humana. Quando Yateru chegou, Kabane disse-lhe que ele era um monstro, mas Yateru, percebendo que estava sob controlo, disse-lhe que havia demônios à espreita nas sombras, chamados Kimono, e que dormiam com humanos para ter filhos demoníacos. Enquanto Yateru explicava que Kabane era um desses rânios, revelou que o seu corpo não tinha sangue e era capaz de imortalidade. Admitindo que ele também não era humano, Yateru invocou uma arma do nada e disse-lhe que sua pedra vital reprimia sua sede de sangue. Por essa razão, ele tinha certeza de que Kabane não matou os animais, e disse que o verdadeiro monstro ainda estava à solta. Ao mesmo tempo, Shiro corria pela floresta, mas quando tentou se esconder num celeiro, 2 ghouls o atacaram. Antes que pudessem devorar seu rosto, Yateru matou um deles, mas quando Kabane conteve o outro, Yateru disse que a única forma de pará-lo era cortando sua cabeça. Com um giro, Kabane quebrou o pescoço e cortou a cabeça, mas ao notarem uma mordida no corpo, encontraram outro ghoul devorando o gado. Antes que Yateru atirasse, ele quase o esmagou, mas o ataque de Kabane permitiu que ele disparasse. Então, quando atacou Kabane batendo numa árvore, Yateru disparou vários tiros, mas assim que começou a regenerar, Kabane enfiou o punho na boca, cortando a cabeça instantaneamente. Quando começaram a voltar, Kabane revelou que não podia mais ficar na aldeia com medo de ser culpado por todos os incidentes. Mas naquele momento, Yateru apontou a arma para ele, confessando que fora contratado para o matar. Quando ele revelou que sua tia sempre soube que ele era um demônio, Yateru decidiu perguntar pela segunda vez se ele queria conhecer seus pais. Depois de chegar em casa, Yutaro disse à bruxa feia que ele cuidou do culpado, oferecendo-se para se livrar do corpo de Kobane. Mas, depois de sair da aldeia, Kobane voltou à vida, perguntando-se por que não estava morto, mas Yutaro lembrou ao idiota que ele era imortal. Então, depois que chegaram a Tóquio, Yateru o levou ao escritório, explicando que também era sua casa, e disse para ele trocar de roupa. Minutos depois, quando 2 crianças feias chegaram, viram a cara patética de Kabane e se perguntaram quem diabos ele era. Quando se apresentou, Yateru disse que as crianças eram Shiki e Akira, e perguntou se ele queria se juntar à equipe de caçadores de demônios, mas disse para repensar sua vida inútil antes de tomar uma decisão. Querendo marcar seu território, Shiki perguntou quantos anos ele tinha, mas quando Kobane disse que tinha 13 anos, o idiota exigiu que ele o respeitasse como seu superior. Depois que ele se afastou, Akira pediu desculpas por sua grosseria, mas quando ela notou que Kobane estava olhando para ela, ficou se perguntando qual era o problema. 言っとくけど、僕男の子だから。
way. No, you're fucking not. No, really, I'm... I said, no, you're fucking not. No dia seguinte, quando Yotaro os levou em sua primeira missão, eles chegaram à área restrita onde ele entregou seu cartão aos socorristas, revelando que ele era o Exterminador. Como o reconheceram como especialista, um policial decidiu deixá-lo entrar. Mas quando o homem disse que crianças não podiam entrar, ele respondeu que elas também eram especialistas. Dentro da casa, encontraram outro grupo de policiais, mas depois de explicarem a situação, notaram duas crianças chorando. No entanto, quando Yotaro decidiu dar uma olhada, ele pediu às crianças para ver a situação. Quando eles o fizeram, Akira encontrou pequenos insetos devorando corpos humanos, e quando a visão o assustou, Yotaro revelou que eles eram chamados de Sanshichu. Normalmente, eram bichinhos inofensivos que comiam a pele enquanto um humano estava dormindo. Mas Yotaro revelou que algo deve tê-los atraído para dentro do quarto. Uma vez que conseguissem tirá-los, ele tinha certeza de que os insetos voltariam ao seu ninho, mas não tinha certeza de que conseguiria resgatar as vítimas. Com um dos policiais começando a perder a calma, ele sugeriu que queimassem os corpos, achando que estavam todos mortos. Mas uma das crianças começou a dizer que a mãe delas estava viva. Querendo tentar, Shiki começou a dizer que conseguiria, e explicou que usaria sua seda. Então, ao lançar seda pelo cômodo, ele conseguiu formar uma teia de aranha. Mas assim que os insetos ficaram presos nela, começaram a comê-la, forçando Shiki a desistir. No entanto, Kobani pensou que daria conta e se ofereceu para entrar. Então, quando Ryotaro concordou, disse-lhe para remover o item no centro do enxame. Assim que Kobani entrou na sala, os insetos o atacaram, mas como Kobani não tinha sangue, eles não puderam injetar um paralisante em seu corpo. Além disso, ele não sentia medo. Ao levantar o objeto, todos os insetos sumiram. Logo, as crianças correram para a mãe. Mas ao vê-los chorar, Kobani se perguntou o que era uma família. Mais tarde naquele dia, quando estavam prestes a partir, ele decidiu perguntar a Ryotaro se poderia conhecer seus pais, após concordar em trabalhar para ele. Então, quando Ryotaro disse que sim, ele afirmou que cobraria uma taxa de seu pagamento como sua própria comissão. Animado com a sua permanência, Akira disse que seria bom trabalhar com ele. No escritório, Shiki decidiu revelar que sua mãe era uma aracne, que é um kimono-aranha, e disse que essa era a razão pela qual ele conseguia lançar teias de aranha. Porém, quando Kobani perguntou se os pais dele ainda estavam vivos, Shiki não se importou nem um pouco com quem o abandonou. Após todos dormirem, Ryotaro disse ao superintendente que adotaram um garoto fascinante e que tinha uma pedra da vida consigo. Então, ao revelar que investigaria, ele disse a ela que Kobani poderia ser uma ameaça ou a única esperança deles. No dia seguinte, após pedir a Shiki que o levasse à superintendente, por ser o membro mais novo, Shiki disse que não suportava a mulher. No entanto, quando Kobani se perguntou quem era ela, Ryotaro revelou que o nome dela era Inari, mas Ryotaro decidiu dar-lhe um amuleto da sorte. Minutos depois, andando pela cidade, Ryotaro notou as pessoas, mas quando Akira tentou puxá-lo para um café, Shiki gritou para que se apressassem. Depois que entraram na delegacia, um policial começou a dizer que a superintendente estava muito ocupada para ver um bando de crianças miseráveis como eles. E mesmo quando Shiki explicou que tinham um compromisso com ela, o homem ainda não acreditou, e disse que ninguém jamais marcaria um encontro com aquela cara de desgraçado. Naquele momento, uma menina chegou, e perguntando qual deles era o Kobani, pediu que ele a seguisse. O nome dela era Kon. Mas quando Shiki tentou vir junto, ela disse para ele se afastar e que ninguém queria um perdedor como ele por perto. Então, enquanto Kobani a seguia, Shiki começou a ficar irritada. Quando chegaram a uma sala de reuniões, Kon empurrou Kobani para dentro. Uma mulher ruiva o recebeu, revelando ser a superintendente Inari da Polícia Metropolitana, e pediu que ele se sentasse. Ela o esperava. Então, quando ela pediu para ver sua pedra da vida, Kobani decidiu mostrá-la. Mesmo assim, ela queria mais, e pediu para vê-la de perto. Então, enquanto a examinava, ela lhe disse que era um item raro. Ao explicar que o kimono absorvia energias mentais, físicas, emocionais e outras produzidas por humanos, ela disse que eles viviam delas, e revelou que estava em um lado diferente da moeda de Ryotaro. No entanto, para ajudar os humanos, eles haviam concordado em se tornar parceiros temporários. Mas Inari disse a ele que a situação agora era diferente, já que ele havia aparecido com a Pedra da Vida. Porque com esta Pedra da Vida, não precisariam se alimentar de humanos, e Kon cortou-lhe a cabeça na hora. Com os planos cumpridos, Inari mandou recolher a cabeça e descartar o corpo, apesar de dois policiais aparecerem para fazer o trabalho sujo. No entanto, quando Inari tentou levantar a mala, ela descobriu que era muito pesada, então Kon se ofereceu para carregá-la.
Animada com isso, Inari a chamou de uma boa menina, mas suas palavras fizeram a garota corar. Inari pensou que poderia produzir em massa a Pedra da Vida, e estava convencida de que isso seria o fim de todos os problemas deles. Então ela disse a Khan que estava saindo para investigar o objeto. Quando ela estava prestes a sair, lembrou-se de Shiki e Akira, e disse a Khan para eliminar os dois. Ao mesmo tempo, Shiki estava ficando agitada na recepção, pensando que algo deve ter dado errado, mas quando Kobane chegou diante deles, Akira decidiu perguntar o que havia na maleta. Quando ele explicou que deveria entregá-la a Inari mais tarde, Akira notou que ele estava estranho, mas quando Shiki se perguntou se ele foi atraído pela garota gato feia, suas palavras a fizeram arruinar seu próprio disfarce. Então, ao decidir revelar seu verdadeiro eu, ela disse a eles que os mataria. Naquele momento, ela pulou sobre um corrimão e começou a disparar chamas de sua cauda. No entanto, quando Shiki percebeu que ela conseguia acender um fogo, ele começou a se perguntar se seu cérebro estava no traseiro, mas ela disse a ele que tudo e todos pertenciam a Inari. Pensando que os policiais estavam sob a ilusão dela, Shiki achou Inari a maior escória da Terra, mas Kon decidiu intensificar seus ataques. Com o desespero deles crescendo, Shiki conseguiu protegê-los, mas quando Kon começou a dizer que não havia como sobreviverem, Shiki tirou o caso dela. Porém, ao